Antes de mais nada, muito obrigado a Felipe e aos organizadores pelo convite e a organização muito agradável desse colóquio. Muito obrigado também aos tradutores. Eu gostaria de acalmar a plateia, parafraseando Borges, vocês terão uma conferência melhor do que os que vão escutar em francês, porque vai ser melhorado pela tradução. Vou tentar falar lentamente e, como o Felipe disse, eu trabalhei com vários objetivos e o primeiro objetivo é de apresentar textos de Villemain e Granger para falar da questão do gênio matemático. Eu sou filósofo e historiador da matemática, falando da epistemologia histórica. Então, vai ter uma estratégia comum, é de apresentar textos. Então, vocês vão ter textos bem bonitos de Descartes, de Desargues, de Villemin e de Granger. Eu não vou ler as citações inteiramente, mas vocês vão poder ver projetado. E qual que é o problema para começar? Eu parto de um parágrafo da filosofia da álgebra de Villemin, que é consagrado ao gênio matemático, que tem um eco da crítica do julgamento de Kant. E nesse parágrafo, Villemin afirma o seguinte, que é o ponto de início da minha apresentação, que devemos recusar o gênio ao sábio. Então, a minha ideia nessa exposição, em uma introdução de apresentar esse texto de Kant, e a que medida podemos propor, enquanto filósofo e matemático, hipóteses. O filósofo vai ser Hegel e o matemático vai ser Euler. E depois, como Villemin, de forma muito hábil e inteligente, modifica a tese de Kant, introduzindo a história. E depois, em uma parte em seguida, eu vou apresentar, vai ser natural para quem trabalha com a história da filosofia matemática, qual que é a posição dos matemáticos nessa questão da genialidade e ver até que ponto essa posição, de acordo ou não com o que é descrito por Villemin. Isso também é meu lado historiador, para mostrar que não é algo... Perdão, é algo que atravessa a história, dois matemáticos do século XVII, isso porque eu sou especialista do século XVII, que é Descartes e Desargues, e dois matemáticos do século XX, que é Dieudonné e Lovász, que para poder falar então, eu vou falar da ligação entre os dois, e depois eu vou tentar mostrar como nós podemos usar o que disse Granger no seu ensaio do Filosofia do estilo cartesiano, sobre esse mesmo problema. Então vou falar várias coisas ao mesmo tempo. Tem de um lado a ideia de mostrar para vocês a obra de Granger, Villemin e a filosofia da matemática. Também tem uma ideia importante que vou insistir desde agora, que eu gostaria e espero mostrar para vocês que eu estou fazendo mais do que uma homenagem. É claro que Granger e Villemin são dois grandes filósofos franceses da ciência, da matemática do século XX, mas o que eu quero mostrar é que podemos já agora, em um projeto atual, na filosofia da prática da matemática, utilizar corretamente seus textos, suas reflexões, e que não se trata só de prestar uma homenagem e de considerar que seu texto tão brilhante e tão interessante fazem parte do passado. Bom, essa é uma introdução geral.
Então eu vou começar com essa citação de Kant, tirada da crítica do julgamento. E o que diz Kant, eu vou ler. Nós podemos aprender o que Newton expôs na sua obra imortal dos princípios da filosofia da natureza, que o cérebro é capaz de tantas invenções poderosas, mas não podemos aprender a compor belos poemas tão detalhados de forma que eles possam ser perceptíveis à poesia. Então, Newton não era só para ele, mas também para outros, descrever claramente e para determinar para os seus sucessores as abordagens que ele vai fazer depois dos primeiros elementos da geometria. Mas nenhum Homero, nenhum Wieland poderia mostrar como suas ideias ricas em poesia, que carregam tantos pensamentos pesados, surgem e se juntam no cérebro, porque ele mesmo não sabe como e ele não pode então ensinar a outro. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer então é que essa ideia de que o matemático a todo momento pode, não só para ele, mas também para outros, descrever claramente e determinar para os seus sucessores as abordagens que ele fez, ele pode perceber a forma que ele demonstrou de forma brilhante tal ou tal teorema ou tal problema. A primeira observação que podemos fazer já de início é que tudo isso é discutível. Então, como eu estou fazendo uma exposição de filosofia de matemática, tem que ter pelo menos um pouquinho de matemática, e eu peguei um exemplo muito simples que eu pego de Bachelard. Eu preciso apertar o botão certo aqui. Bom, eu peço desculpas, normalmente eu faço a apresentação do computador. Então, a demonstração do teorema de Pitágoras nos elementos de Euclides. A ideia de mostrar que a soma das áreas dos quadrados construídos do ângulo direito é igual à área do quadrado. Aqui não dá para ver direito na transparência, mas tem 3 linhas em vermelho, essa linha pontilhada e essa altura, que não são dadas. E é claro que a observação que podemos fazer é como, se nós nos propormos de demonstrar o teorema de Pitágoras, como Euclides pensou em introduzir essas linhas. É exatamente a crítica que faz Hegel. E vemos essa ideia de Kant que ele diz que cada matemático apresenta as razões de ser das abordagens que o levou a provar tal teorema. E o que diz Hegel? Que no conhecimento matemático, a reflexão é uma operação exterior à coisa, não percebemos de início a necessidade da construção, mas ela não resulta no conceito do teorema, mas ela é imposta. Então nós temos que obedecer cegamente à prescrição de tirar essas linhas particulares quando ela pode tirar uma infinidade de outras, e tudo isso com a ignorância igual, e somente com a crença de que isso vai ter uma conformidade na produção da demonstração. Mas é exterior porque na demonstração ela só vai ser apresentada depois. Vocês vão ver depois que o que eu encontro, bem fino e bem esperto de Wieland, que é de mudar a tese de Kant para poder levar em consideração essa objeção. Não se trata de dizer Wieland não vai citar Hegel, mas eu peguei essa citação de Bachelard, que também vai trabalhar com isso. Então vocês podem ver que outros autores, além de Granger e Wieland, também usam. E a primeira crítica da tese de Kant por Hegel é por um filósofo.
O que eu vou demonstrar é que podemos fazer uma objeção enquanto matemático, porque o matemático pode dizer que Hegel talvez não seja a melhor pessoa para falar de matemático. Então, eu vou pegar um grande matemático, que é Euler, e o que Euler diz precisamente a respeito do, da Principia de Newton. O que distrai o leitor ao máximo é que tudo é elaborado sinteticamente. Então, isso é uma grande discussão que é ligada à análise e síntese da matemática, que eu vou deixar de lado, mas, de qualquer forma, o ponto importante aqui para Euler é o seguinte. O que acontece quando lemos o Principia de Newton e quando lemos as obras de mecânica que são redigidas de forma sintética? Mesmo que o leitor esteja convencido do que é exposto, ele não vai adquirir um conhecimento distinto de forma que ele seja capaz de resolver com as suas próprias forças as mesmas questões quando elas são um pouco modificadas, a menos que ele vá pesquisar pela análise e desenvolva as mesmas propostas segundo o método analítico. Então aqui vocês podem ver que eu poderia detalhar mais, mas eu gostaria de continuar com Wiemann. O que eu gostaria de mostrar é que, por um lado, essa tese de Kant, que faz a distinção da obra de arte da obra matemática e o matemático do artista, ela pode ser discutida e do ponto de vista do filósofo e do ponto de vista do matemático. Então, agora, qual é a resposta a tudo isso de Wiemann? Eu vou passar relativamente rápido, mas ele vai resumir o que é o gênio na arte. Ele não pode, então, indicar cientificamente como ele vai realizar a sua obra. É a natureza que fala nele, ele é inspirado, ele não pode nem mesmo assinar as regras da sua própria produção. Mas ele recebe a natureza como um dom gratuito. E qual a inflexão que vai dar ao gênio matemático, Wiemann? Ele vai falar o seguinte. Aqui vocês podem ver em negrito, em direito. Então, de fato, em direito, uma obra científica sempre faz perceber uma regra, às vezes escondida do inventor e que tornou possível, enquanto uma tal iluminação retrospectiva faz a priori faz padrões na arte. Então, as mais belas descobertas científicas também são destinadas a crescer os conhecimentos anônimos e juntá-los aos manuais. Então, só pode ser genial e psicologicamente, e o que faz uma reflexão que pode ser levada depois à posteridade. É um ponto que pode ser questionado, e que é exatamente isso. Por que sempre a posteridade? O que parece ilusoriamente genial para Gauss, na Disquisitiones Arithmeticae, é transformado simplesmente num simples método uniforme seguindo a vontade de Descartes e de Legendre de Che. Esse movimento retrógrado da reflexão e destruidora do gênio é ligada à essência mesmo do conhecimento científico. O que quer dizer que, por um lado, mesmo que podemos ter um gênio psicológico, toda obra matemática é absorvida pelos matemáticos, e isso é uma característica da atividade matemática, e ela tem a vocação, finalmente, de ser transformada em método uniforme e manual que vai ser apresentado em manuais matemáticos, em livros de matemática. Bom, eu gostaria de falar rapidamente qual é a consequência que isso tem para o filósofo que se interessa pela matemática. Bom, isso quer dizer, em relação é o que podemos falar do matemático que estuda a história, que é outra coisa. E dá como tarefa ao filósofo de, por um lado,
falar dos métodos que aparecem, de distinguir, por um lado, método e objeto. E a coisa que eu vou insistir em cima, rapidamente, porque é um ponto de exegese de Willmann, que na filosofia da álgebra tem 2 volumes, um que é bem conhecido por vocês e outro que talvez vocês não conheçam tanto, mas que tem uma tarefa dupla para o filósofo matemático. E foi que fez Willmann no primeiro volume da filosofia da álgebra, é que ele estuda algumas estruturas nas discussões aritmeticae de Gauss, como por exemplo a teoria de Galois. E em segundo tempo, que vai ser feito por Willmann na filosofia da álgebra 2, que ele vai se interessar pela realização desses métodos em estruturas. Vamos ver que nós vamos encontrar esse ponto de vista em Granger também. E o ponto que eu quero insistir aqui é que não estamos em uma leitura retrospectiva ou uma história recorrente ingênua, mas estamos em uma característica da atividade matemática, que é a transformação das obras do gênio matemático em manuais. E então o trabalho do filósofo das ciências e das matemáticas é seguir, acompanhar essas transformações. E vamos ver que o projeto de Granger na filosofia do estilo pode ser, então, levada a esse contexto também. Bom, então o tempo está passando e eu vou deixar de lado essa citação. É uma citação de Gauss, feita por Willmann. E Gauss, o que é interessante aqui é que Willmann utiliza essa citação porque Gauss diz exatamente o que eu acabo de falar para vocês, que por um lado tem métodos uniformes que vão substituir e tem por vocação a substituir o gênio matemático para poder resolver problemas maiores e ao mesmo tempo também, como dizer, dar uma procuração para outras pessoas utilizarem. E então eu vou deixar isso de lado. E agora eu gostaria de ver, que é então a segunda parte, em que medida esse projeto que Willmann endossa enquanto filósofo, para ver se foi usado pelos matemáticos, em que medida se encontra isso nos matemáticos, essa vontade de tentar. Bom, vamos falar 2 coisas diferentes aqui. Que seria então de apresentar um método o mais uniforme possível de resolução de problemas e, por consequência, tentar deixar de lado a questão do gênio matemático. E o exemplo típico disso é Descartes. E aqui eu dou uma citação do início da geometria. E todo francês leu esse texto, é só pensar no início do discurso do método, que o bom senso é a coisa mais compartilhada no mundo. E do ponto de vista de Descartes, é o seguinte, que quando queremos resolver algum problema, e eu insisto nisso, devemos percorrer a dificuldade segundo a ordem que mostra o mais naturalmente de todos, até que ponto dependem mutuamente uns dos outros. O mais naturalmente de todos quer dizer que devemos resolver um problema matemático fixando, enquanto problema, o fato que, por um lado, a resolução tem regras pré-definidas, como vocês sabem, a regra do discurso do método de Descartes, e, por outro lado, tem um acordo de resolução de um problema que é o conhecimento matemático. É dito de forma mais clara por Descartes na controvérsia que ele tem com
Fermat na método das tangentes. Então, qual é a forma lícita, legítima de resolver o problema das tangentes? É claro que é a de Descartes. E o que ele diz, então, para criticar Fermat, e aí eu vou pedir desculpa aos tradutores do francês do século XVII, que primeiro que a regra de Fermat é tal que sem indústria e podemos então cair facilmente no caminho que temos que levar para encontrar, enquanto que a regra é tirada do conhecimento da natureza das equações e que nunca foi, que eu saiba, explicada no terceiro livro da minha geometria. Então, vocês podem ver que na posição de Descartes, eu poderia apresentar depois os textos de Fermat que vão mostrar que, bom, é claro que a crítica de Descartes é um pouco injusta, mas em Fermat não tem essa ideia de sugerir a resolução de um problema com a apresentação clara e distinta de um objeto. Uma outra forma de dizê-lo é dizer que Fermat era frequentemente categorizado como resolvedor de problemas. Bom, essas categorias são discutíveis, tá? Mas o que eu gostaria de mostrar, na verdade, é que em Descartes, e não é por acaso, é que encontramos essa ideia de acordo entre gênio matemático e conhecimento matemático, e por outro lado, a ideia que devemos, enquanto provamos um problema, resolvemos um problema, a razão de ser de um método, o porquê o método é assim ou assado. Então, o que eu gostaria era mostrar para vocês é que esse pensamento não é compartilhado. Bom, nós podemos ver de duas formas diferentes. Com relação aos problemas em alguns âmbitos, pelos matemáticos considerado como o meio dos gênios, uma invenção em que tem uma razão de ser, como, por exemplo, e aqui eu vou pegar dois exemplos diferentes, um do século XVII e um para o século XX. Para o século XVII é o caso da aritmética, pelo menos para Descartes. Eu vou passar rapidamente nessas duas citações. Qual é o problema? Mersenne pede para Descartes de encontrar um número que tenha a mesma propriedade de 120. Porque quando vocês consideram todos os divisores de 120 como 1, 2, 3, 4, vocês fazem a soma, então, excluindo 120, e vocês vão ver que vocês vão encontrar o dobro de 120. É um número que chamamos de multiperfeito. Os números perfeitos eram considerados por Euclides. Vocês pegarem, por exemplo, o 6. O 6 é 1 mais 2 mais 3. Então, esse tipo de problema é que eu quero que você me dê números inteiros que sejam tais que tenham uma relação entre o número inteiro e seus divisores. Então, a resposta de Descartes, em 1631, é de dizer que ele falou, bom, não vou procurar, porque ele não cai na jurisdição do meu método. E para esse tipo de questão precisa mais de paciência do que espírito e não tem utilidade nenhuma. E depois ele pega esse problema mais tarde, em 38, e aí vemos que Descartes, como metodista impertinente, ele deveria mostrar como ele encontrou esses números, e lá ele se contenta em dizer que precisaria tempo para explicar com uma regra que possa ser compreendido por outros que usam outro método. Então eu só vou dar os números, e eu acredito que será então suficiente. Então, se eu pegar, por exemplo, o século XVII, e se eu pegar a área da aritmética, é uma área temporal na genialidade matemática. E é lógico que desde lá as coisas mudaram. Então temos essa ideia de indicar as razões de ser
E na discussão, que eu não realmente comecei a análise, síntese, e que a tese desses autores, desse período, que uma demonstração sintética é suficiente, já convence o leitor, mas ela não vai explicar como ela foi encontrada, diferentemente da análise. E o que eu quero mostrar com o Desargues é que nós estamos além. Nós estamos em uma situação que não só a relação entre invenção e conhecimento matemático é feita, mas estamos em uma situação em que o conhecimento matemático não é certeza mais e está dentro do problema. Então, o que o Desargues diz? Bom, infelizmente embaixo aqui está cortado, mas eu vou dar a tradução em inglês porque Desargues é difícil de ser lido mesmo para os franceses. Então, o ponto que eu queria insistir é a última frase que diz Desargues. Para falar rápido, é o inventor da geometria projetiva, um dos inventores da geometria projetiva, para falar rapidamente. Então, ele tem pontos ao infinito. E o que Desargues, então, vai falar? Que o entendimento se perde porque o raciocínio, isso é estilo de Desargues, porque tem propriedades em que ele é incapaz de entender como elas são. Bom, isso para um francês é difícil de ser lido também, tá? Então, se eu fosse tentar falar isso de forma mais clara, se vocês quiserem entender Desargues, é simples, é só ler Pascal. Bom, para falar rapidamente, simplificando, quando se lê Pascal, a gente entende as coisas melhor. Mas o que ele diz é que, colocando na obra sua geometria, vamos demonstrar propostas de geometria, mas não somos capazes de entender as razões com métodos uniformes, mas a gente vai colocar em xeque o entendimento. Bom, aí vocês poderiam dizer, bom, tudo bem, isso é século XVII, e essa questão da relação entre gênio matemático e conhecimento matemático é que toda obra genial matemática tem vocação de ser digerida pela atividade matemática e pelos matemáticos e terminar em forma de manual, de livro. Encontramos essa preocupação nos matemáticos do século XX? A resposta é sim. E por isso eu peguei dois textos, um texto talvez um pouco estranho, de Dieudonné, que se chama Panorama das Matemáticas Puras. Parece esquisito, bom, atualmente não fazemos mais isso, mas não sei se vocês fazem isso aqui no Brasil também, mas nas férias atualmente agora, ao invés de ir numa loja de brinquedos, a gente pega um flyer com vários jogos, ao invés de sair para ir para lá. Então é tipo um catálogo das matemáticas. Então, apresentando os matemáticos que contribuíram às teorias matemáticas em questão. E o que é interessante é que eles dão uma tipologia dos problemas. A sua ideia aqui também era de tentar explicar como o Bourbaki escolheu os problemas matemáticos que estão nos elementos. E vocês vão ver que essa tipologia dos problemas de Dieudonné, ela retoma a questão do início, que ele começa falando que tem problemas sem posteridade e problemas natimortos, que é um pouco o que disse Villemin, que tem partes da matemática que vão morrer. E que então não são obras de uma reelaboração
posterior. Então, os problemas natimortos e os problemas sem posteridade é onde encontramos o combinatório de Dieudonné. Dieudonné, ele fazia afirmações duras, e ele era conhecido por isso, e não encontramos então combinatórios nos elementos de Bourbaki porque ele qualifica como problema sem posteridade. Sem posteridade. Então, estamos em uma situação em que podemos resolver de forma brilhante um problema, mas sem entender do ponto de vista de Dieudonné por que o fizemos e que tem como consequência que isso não vai dar lugar a desenvolvimentos posteriores. E o que diz Dieudonné é que em situações mais favoráveis, aprofundando as técnicas usadas para resolver os problemas de início, chegamos com a necessidade complicando consideravelmente de utilizá-los em outros problemas similares ou mais difíceis, sem que tenhamos o sentimento de realmente entender a razão do sucesso. Então, a tipologia do problema de Dieudonné vai retomar as diferentes etapas que vão levar o que vimos ser afirmado por Villemin, que são problemas que engendram o método. Vocês se lembram que tinha uma transparência que Villemin falava do método. Em alguns casos raros, o estudo de um problema acaba com um tempo longo, porque ele revela a existência de estruturas subjacentes e permite elucidar em âmbitos e áreas variadas. Eu acho que aqui eu não acrescentei nada, é exatamente o que vocês já conhecem. Foi o que Villemin disse, e também isso foi o que Villemin disse, mas dito por Dieudonné. Bom, tem sempre a exibição de uma estrutura, como por exemplo a topologia da álgebra. Isso é então vamos ver que vamos ter fases de crescimento e de decrescimento, e que depois a gente tem teorias mais difíceis e que depois ele vai modificar de forma arbitrária os axiomas, e depois eu vou deixar que vocês tentam encontrar quais são os problemas que encontramos na teoria de Bourbaki, que normalmente são os problemas do tipo 4 e às vezes do tipo 3. O ponto que eu queria trabalhar é que se pegarmos como definição da matemática os elementos matemáticos de Bourbaki, que não eram absurdos na época de Villemin, nós percebemos que a tese de Villemin é validada por matemáticos e que tem essa ideia que um trabalho matemático essencial é de identificar os problemas do tipo 3 e 4, um problema que engendra um método e os problemas que se dão em torno de uma teoria geral fecunda e viva, e os problemas então estão aí. Então vimos agora há pouco que o patinho feio era a aritmética no século XVII, pelo menos para Descartes. E aqui o que falamos então da combinatória? Então aqui é a introdução de uma obra, é um manual de exercício que se chama Combinatorial Problems and Exercises de Lovász, que é um matemático, um grande matemático que ainda está vivo, que trabalha com combinatórios e que tem teoremas bem conhecidos. Mas o que me interessa aqui é ver um pedido de uso do combinatório e usar
que esse combinatório está nesse trabalho e nesse processo. Podemos ter tal ou tal gênio matemático que vai resolver um problema X ignorando a razão mais profunda de por que ele resolveu, e a conclusão é que não temos métodos uniformes, temos problemas isolados. E aqui vemos a descrição de Dieudonné. E aqui eu chamo a atenção então o ponto que me interessa, e aí é meu lado historiador, é que vemos aparecer de forma totalmente independente em Lovász, que eu duvido que ele leu a crítica do julgamento de Kant, mas quando ficamos nesse primeiro nível, somos confrontados a matemáticos artistas e podemos julgar os resultados só a partir de um ponto de vista estético. Então temos o julgamento de gosto, que é ligado à arte, e que o diz Lovász, então, pronto, genial. Muito obrigado. Então encontramos mais uma vez a estrutura. O que eu gostaria de mostrar aqui, eu estou chegando no final da parte dos matemáticos, vamos ver o que eu vou... bom, estou olhando o Felipe com um canto de olho. O que eu vou ter... o que eu vou poder falar sobre Granger? Então vou falar de Granger rapidamente. Mas o que eu gostaria de mostrar aqui é que a forma como o Villemin trabalha a tese que foi apresentada na faculdade de julgar, nós podemos já dar uma virtude para ele, facultar uma virtude para ele, que é de perceber uma prática dos matemáticos. Eu peguei dois exemplos em períodos diferentes. E aqui eu vou tentar ir rápido. Bom, talvez eu vá direto para a conclusão. Vou tentar apresentar rapidamente como nós podemos encontrar esse tipo de questão em Granger. Granger escreveu em 1968 na Filosofia do Estilo. Ele tenta então definir o que é o estilo em matemática. E a ideia é a seguinte. Bom, uma estrutura dada é colocar em evidência a razão de ser de uma obra. Várias possibilidades em geral se apresentam para implementar no ser da experiência matemática do criador. Mas vocês podem ver que de um lado tem o criador, tem diferentes formas de criar, e por outro lado tem uma certa estrutura. Os elementos que vão sair dessa grade constituída vão criar um tipo de resíduo que ainda não foi explorado. O que quer dizer que esses elementos não são explicados pela estrutura, porque percebemos que a determinação desse resíduo não depende univocamente da estrutura propriamente dita, mesmo que o autor tenha apresentado várias maneiras sucessivas de constituir
a sua experiência em uma mesma estrutura, ou seja, porque vários autores apresentam cada um uma variante da constituição de uma estrutura idêntica nas experiências respectivas. Então, essa é a forma de se apropriar de um conceito e de integrá-lo em um sistema operador, e aí eu vou continuar a ler, é o que Wieman chama de efeito de estilo. Fatos de estilo, perdão. Isso aqui eu vou passar. Isso era ligado ao que Jean-Pierre vai apresentar hoje, mais tarde. Mas o ponto aqui que me interessa é que nos exemplos de estilo matemáticos e que são... Podemos ver aqui, tem o estilo arquesiano e cartesiano. Eu vou saltar esse slide, mas o ponto que eu quero insistir é exatamente a diferença que Granger faz entre Descartes e Desargues. Ele é um eco do que eu tentei dizer anteriormente, que vocês viram que Descartes insistia no fato de que sua resolução matemática era articulada a um conhecimento de um objeto. E a forma de Granger de dizer isso é que em Descartes, Descartes e Desargues têm duas formas diferentes de ver o mesmo objeto, que tem uma estrutura e que eu não vou detalhar, mas Descartes, para Descartes, a estrutura de objeto é manifestada. Bom, eu não vou poder entrar em detalhe, mas o ponto que eu gostaria de evidenciar aqui é que Granger diz que, ao contrário, que para Desargues, tudo é latente. A redução estrutural que deveria conduzir ao método arquesiano só será realizado por Monge e Charles, analisado somente em Calais em 1859. E isso vai ser o fim da exposição. O que me interessa aqui é que eu tenho a impressão que Granger, quando ele opõe a estruturação latente, ele encontra exatamente o que dizia Wieman quando ele falava que em alguns casos, os casos de estruturação são manifestos por matemáticos, que eles veem isso como problema, que é de procurar a resolução de um problema e a razão de ser da resolução desse problema implementando um método uniforme, que é o caso de Descartes. E em outros casos, e aí estamos no caso do gênio matemático na questão psicológica, que é de Desargues, que ela não é manifesta, ela é latente. E o trabalho do matemático e do filósofo é de revelar essa estruturação. E essa revelação pode levar tempo, e o exemplo típico disso aí é Desargues. Conclusão. Bom, isso eu vou deixar, é uma citação de André Weil, que podemos colocar em relação ao matemático de André Weil e Granger. Bom, eu encontro Granger que fala das ciências do homem. E eu acho que essa conclusão resume um pouco o projeto que encontramos em Granger, mas que também encontramos em Wieman, porque Granger cita Wieman. Essa citação que talvez vocês conheçam, que é substituir ao cogito humano em um universo de Deus e o trabalho humano no mundo dos homens. E é o fato, isso é conhecido na França, e a crítica que Wieman trabalhou, que é dar lugar à história, dar um lugar importante à história. Então eu vou acabar citando Granger, que é bem uma revolução tolemaica que deve ser feita na filosofia da ciência, passando pela doutrina do cogito a uma doutrina do conceito, e deve ser possível guardar o objetivo de uma ciência e, ao mesmo tempo, e isso é que me parece essencial, que a gente encontra em Granger e Wieman, que ao mesmo tempo
a sua história e a vocação formal que ela comporta. Deveríamos, acreditamos, substituir a análise transcendental da condição da percepção de uma análise das condições da praxis. Poderíamos dizer que Granger filosofa a matemática e tentar, ao contrário, entender que a especulação formal é verdadeiramente um momento da praxis. Ou seja, a especulação formal que retoma, se eu tentar usar isso ao que eu acabei de dizer, que é o trabalho da reflexão das matemáticas, como, por exemplo, o material do gênio matemático, de transformar isso em método uniforme ou em manual, é o momento da prática, e então temos que tentar descobrir como essa prática é aplicável às outras abordagens da nossa atividade. E eu acho que a última frase resume de forma elegante. Seria verdadeiramente a tarefa de uma filosofia das ciências que chegou à idade adulta, preocupada simplesmente em compreender, que está preocupada de entender, de guardar e testemunhar. É isso, muito obrigado. Merci, nous avons 10 minutes pour des questions. Would like you to propose you something, maybe you have something to say. I'm very curious about it. And this is the relation about theory and problems. And you had this Dieudonné points, but maybe you have something more. I lost a little bit of Voulemin sayings, and I think that at some point, in some sense, it could be very well paying to take the notion of problem as more basic than the notion of theory. And so to think about theories as a byproduct of a better or more extended notion of or a theory of problems, let's say. What do you think about that? Thank you. Well, first I would think that the opposition between a problem solver and theoreticians is not a good opposition, in the sense that what I think is very interesting here is that Villemain as well as Dieudonné just point out that there is a natural relationship between problems and theories, and that good problems are problems which led to theories. And there also, I did not specify that, but to go to answer you on the, do you have other things? What says Dieudonné about? Excuse me. So Dieudonné adds something here which is interesting, because he says that it's not only that problems led to theories, it's also the fact that there is a feedback, in the sense that he quotes Hilbert saying that what participates from the wealth of a theory is the insertion of new problems. So we have really something like a virtuous cycle, I would say. And here, the theories in voie d'étiolement are those of which problems are more and more narrow. So here, my point is that what I would like to say is that this relation between problems and theory and theorization is constitutive on the mathematical activity, and I think that it's what is interesting in what Villemain says, and it's even more interesting in the sense that we just see with various texts that it's a position which is shared by mathematicians. So that's my answer.
Oui, merci. Obrigado pela apresentação. O que vemos na sua apresentação é que Granger e Villemin, trabalhando essa questão do gênio matemático, deriva uma outra questão, que é saber se a matemática ela tem essa questão explícita e corresponde, por um lado, a outras posições filosóficas de matemáticos franceses, como Santi. E depois você mostra que isso, na verdade, se junta à ideia de uma ruptura levada por Carrez na filosofia do conceito e do sujeito. Então temos todo um papel da filosofia francesa que conhecemos bem. Mas a minha reação vai ser um pouco naiva, um pouco ingênua, que é com relação ao gênio matemático e a forma como o problema é colocado no início, por causa do Kant, é culpa do Kant, mas, de qualquer forma, temos a impressão que, para ser genial, tem que ser singular, irreprodutível e inconsciente. Então, só é genial aquilo que pertence a um cérebro particular e o que não é reprodutível e que talvez seja até mesmo inconsciente. Bom, eu resisto a isso porque eu tenho a impressão, eu sinto que os matemáticos são geniais independentemente dessas circunstâncias. Eu vou dar um exemplo com narração. Bom, quando eu estava estudando matemática, eu passei cola para Laurent Lacorte, porque ele recebeu, inclusive, a medalha, né? E aí, eu nunca encontrei um exercício que ficasse mais de 10 minutos na mão de Laurent Lacorte. E aí eu procurava álgebras das matrizes quadradas NN sobre K, e eu vi que, ao mesmo tempo, ele trabalhou instantaneamente e ele guardava a inteligibilidade dos materiais sem esforço nenhum. Ele já entendia esses objetos da álgebra e já era genial. É lógico que depois ele fez coisas muito mais difíceis, muito mais geniais, que eu não entendo, mas eu já achava ele genial. Que é uma subjetividade que é identificada na inteligibilidade da matemática. Obrigado, João Michel. Bom, eu usei Villemin, mas deveríamos ter trabalhado mais profundamente. Mas é claro que tem uma distinção quando falamos, se retomarmos as coisas mais em detalhe, tem pontos mais específicos, como a linguagem comum de obra e grande obra, por exemplo. E é assim que eu entendo. O gênio não é aquele que cria a obra de arte, é aquele que cria a grande obra de arte. E eu acho também interessante que Villemin transforma isso. É que toda obra matemática, e aí saímos da grande obra, e que tem vocação de acabar em um manual, tá? Mas eu acho que é uma versão... Como é que eu posso dizer isso? Interessante para o filósofo da matemática e da ciência, que teria tendência a se concentrar nas grandes obras, como, por exemplo, Descartes, que considerar Descartes. E a coisa que chama atenção em Villemin é que, finalmente, temos que olhar os manuais. E isso, para mim, não é necessariamente um gesto clássico da ciência, da história da ciência ou da matemática. Mas não tendo um alvo descritivo, mas também explicativo, que é considerar a elaboração posterior.
essa ideia que essa variação da citação que tudo no mundo é feito para levar a um livro de Mallarmé, eu gosto da variação modesta que tudo no mundo matemático é feito para dar um livro. Merci, professeur Marron.